Queria agradecer também o convite para estar aqui à professora Conde Saraiva, que é quem me convidou, e ao Instituto de Direito Brasileiro, e gostava de agradecer a conferência que acabámos de ouvir. Foi de facto muito interessante, não só pelo tema, como também pela forma como foi exposta, com exemplos, enfim, de uma forma que a tornou ainda mais interessante. Ora bem, então eu vou ser breve, ou pelo menos vou tentar. Queria dizer só três coisas em relação ao que se passa em Portugal, que têm a ver com alguns dos pontos que tratou, e depois queria fazer algumas perguntas. Nós temos um artigo, que é o artigo 71, que diz algo que eu imagino que também seja semelhante àquilo que diz o artigo correspondente no Brasil. Começa por dizer, no número 1, que os direitos de personalidade gozam igualmente de proteção depois da morte do respectivo titular. Ou seja, parece que até ajudaria na questão da possibilidade de expor. No entanto, depois nos números seguintes, diz que tem a legitimidade para requerer as providências previstas no número 2 a determinadas pessoas e depois trata também de problemas de legitimidade. Ao nível do direito português, entende que este artigo se destina apenas a proteger os direitos de personalidade contra ofensas e, no entanto, a atribuir indemnizações às pessoas que já cá estão, ou que ficaram, que essa possibilidade teria de ser encontrada à face das normas gerais, como disse, por exemplo, de acordo com as regras gerais dos direitos dos danos indiretos, danos de ricochete, tudo isso. Depois, quanto à questão prática, que eu de facto queria perguntar como é que se fazia se escreviam no testamento. Se cada um escrevia no seu testamento que queria que se fizesse pelo seu corpo, se fosse cá em Portugal, nunca se faria o que as pessoas querem, porque normalmente os testamentos são abertos um mês, mais ou menos, depois da pessoa falecer, entre tratar do funeral e depois ir buscar o testamento, saber onde ele está, enfim, já não havia espaço. O que se passa cá em Portugal é que as entidades, seja as universidades que recolhem os corpos para os cadáveres para estudos científicos, seja os centros de doação de órgãos, têm regras próprias e as pessoas que pretendem fazer essas disposições em vida vão se inscrever junto dessas entidades e depois têm um número, um certificado que entregam a alguém da sua confiança e quando a pessoa morre, essa pessoa contacta ou a universidade ou salvo erro chama-se RENTEV, que é a instituição que trata da questão das doações, e depois alguém se encarrega de tratar isso, porque de facto, se vier do testamento, eu diria, pelo menos nos casos que eu conheço, são muitos, é impossível. O que está associado a obter o testamento, a certidão, o avergamento da certidão de óbito, a gravar a certidão de óbito do testamento, pedir a certidão do testamento. Não é possível fazer isso antes a tempo para a doação de órgãos, e mesmo para depois a questão da doação do cadáver às universidades, eu diria que não seria claro. Depois, uma última palavra. Nós já temos o testamento vital, já temos essa figura. Durante alguns anos existia na lei, mas não existia na prática. Agora já é efetivamente possível as pessoas celebrarem este género de ou testamento vital, ou as diretivas antecipadas de vontade, ou procurações para alguém tratar de aspectos relacionados com a saúde, que é algo que em Portugal e nas outras países de matriz ocidental é cada vez mais necessário, tendo em conta a esperança de vida e a degradação das faculdades das pessoas para o fim da sua vida. É cada vez mais necessário ter alguém com poderes para vinculativamente decidir o que fazer em certas circunstâncias. Portanto, também há uma instituição que trata disto, destes testamentos vitais, e agora, há muito pouco tempo, há uns meses, o Ministério da Saúde, prevenindo alguma dificuldade que é associada a estes testamentos, fez uma espécie de uma minuta de testamento vital a que as pessoas podem, se quiserem, recorrer. E, de facto, eu, pelo menos, confesso, há muito pouco tempo houve um cliente meu que me pediu para fazer eu mandei-lhes falar com o médico dele, porque há muitas coisas que não eu não consigo explicar. E esta minuta está muito bem feita, porque tem aquilo que me parece que são as situações típicas que se colocam, pelo menos no espírito
das pessoas que pretendem fazer o testamento vital, e eu sugeri, mandei-lhe e pedi para ele ir com aquilo, falar com o médico, para o médico esclarecer sobre aqueles problemas específicos da saúde, o que é que podia acontecer no caso dele, quais eram as repercussões e o que é que aconteceria se ele escolhesse aquilo ou não escolhesse aquilo. Bom, o que se passa quando, enfim, ainda não fizemos, mas quando fizermos o testamento, é que aquilo tem que ser entregue no centro de saúde e depois entra numa rede que é posta, que é disponível aos médicos, e quando aquela pessoa der entrada num serviço de saúde em Portugal, os médicos têm acesso às tais declarações, ao testamento vital. No caso deste senhor, em concreto, será um testamento vital que ele vai fazer. Mas enfim, pode ser outra modalidade. Mas daquilo que eu vejo, que eu estudei, portanto, sem um sistema muito rápido, ou seja, informático, de acesso fácil pelos serviços de saúde, o testamento vital é um delírio, porque não funciona. Para funcionar, tem que estar acessível e tem que ser uma coisa de facto prática. Esta questão da minuta, eu confesso que quando vi a minuta, achei que aquilo era bom como pontapé de saída para a conversa com o médico e para o senhor perceber o que é que queria ou não queria fazer. Mas cada vez estou mais convencida que ir muito a personalizar muito o testamento vital pode ser um problema. Porque se o senhor entra num hospital com um problema que tem que ser tratado logo, não é? Ou que tem pouco tempo, bem, primeiro que os médicos leiam, interpretem, quis ou não quis, e como que é isto. Se for uma coisa mais esquemática, claro que é mais limitativo, mas talvez seja mais eficaz. Mas enfim, nós também temos um princípio, não é? Como eu disse. Eu pessoalmente estou agora a preparar para fazer o primeiro, mas ainda não fiz nenhum e acho que os outros colegas com quem eu tenho falado também têm feito ao melhor, que eu saiba ainda não fizeram. Bom, agora algumas questões que eu